Vou respirar agora para guardar bastante ar, porque depois nesse texto não vai ter nenhuma vírgula, eu não vou conseguir respirar em mais nenhum momento e aí eu vou morrer. Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito discutido entre os alunos, que gera muitas dúvidas, que é a tal da pontuação. Como é que a gente faz para usar a vírgula direito, usar os outros sinais de pontuação também? A gente vai focar especificamente na vírgula, porque só ela já rende bastante questões, precisa de alguns detalhes que a gente tem que olhar aí com calma, e a gente já usa ela muito errado, né? Então a gente vai focar especificamente no uso da vírgula. Se esse vídeo tiver bastante likes, a gente faz um vídeo sobre os outros sinais de pontuação, tá bem? Então, compartilha aí com seus amigos. Se esse vídeo tiver 100 likes, a gente faz um outro vídeo sobre pontuação, tá bem? A gente vai fazer uma aula sobre pontuação dividida em 2 vídeos, mas se tiver 100 likes, a gente faz mais uma, tá bom? Combinado assim? A gente vai ver que a vírgula ela pode ser usada em 2 situações. Ela pode ser usada dentro de uma oração, ou ela pode ser usada para separar orações. Hoje, a gente vai focar no uso da vírgula dentro da oração, tá? Mas atenção, repara o seguinte, ela é usada para separar elementos de uma oração, ela é usada para separar orações, mas ela não é uma pausa. Você achava que vírgula era uma pausa para respirar, né? Desculpa, você foi enganado toda a sua vida. Você pode respirar quando você quiser. Você não precisa respirar só na vírgula. Você pode respirar antes, depois. Você não precisa morrer asfixiado porque você não consegue respirar sem vírgula, tá? A vírgula não serve para isso. A vírgula, ela é um elemento sintático. Então, ela separa funções sintáticas dentro do texto. Justamente por isso, a gente precisa olhar aí dentro dos usos da vírgula, desses casos de uso da vírgula dentro de uma oração, para a ordem direta de uma oração em língua portuguesa. Tá? Qual é a ordem direta de uma oração em língua portuguesa? Tá aparecendo aí na sua tela. Sujeito, verbo, vou chamar genericamente aqui de complemento e vou também chamar genericamente de adicional, uma informação adicional, tá? Porque pra gente não importa fazer a classificação sintática aqui certinha. Importante a gente enxergar essas estruturas, tá bem? O que significa isso daí? Primeiro, eu vou caçar quem primeiro no texto? Não é o sujeito. A primeira informação que eu vou procurar é o verbo. Por quê? O verbo é que determina a existência desses outros elementos aí, tá? O verbo é que pede um sujeito e o verbo é que pede um complemento. Se aquela informação não é o sujeito do verbo, não é o complemento do verbo, ou não está dentro desse complemento, então ela é uma informação considerada adicional, ok? De novo, a gente está falando aqui de funções sintáticas. Essa informação adicional não é uma informação adicional para o contexto, é uma informação adicional para o verbo, tá? Em seguida, a gente tem aí uma frase bem simples mostrando essa estrutura, dando um exemplo dessa estrutura, tá bem? Uma frase que eu gosto bastante de usar, que é simples. Olha lá. João comprou um carro ontem. Reparem, comprou é o verbo. E aí o verbo pede. Quem comprou? João, que é o sujeito. Comprou o quê? Um carro, que é o complemento. A informação de quando ele comprou não é o verbo que pede, então é uma informação chamada de adicional. Tranquilo? Então, a gente vai para a primeira regra básica. Vou simplificar aqui as regras de pontuação dentro da oração, tá? Primeira regra básica é, entre os elementos básicos, aqueles que a gente marcou de azul, a gente jamais vai usar a vírgula, tá bem? Então, não vai existir vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Agora, o elemento que não é o básico, o elemento adicional, ele pode, quando está no final, ele pode ser separado por vírgula, se assim você desejar. Se você também não quiser botar vírgula, não precisa, já que ele está na ordem direta no final. Então, olhem lá. O que seria considerado errado, portanto? João, vírgula, comprou um carro ontem. Porque aí a gente está separando o sujeito do verbo, e aí não pode. Outra construção que não seria adequada. João comprou, vírgula, um carro ontem. Porque aí a gente agora separa o verbo do complemento. Também não podemos, ok? Agora, João comprou um carro, vírgula, ontem, seria aceitável, porque o ontem é uma informação adicional mesmo, então ele pode estar separado, tá? E aí a gente vai para a segunda regra básica de uso da vírgula dentro da oração. Se algum elemento quebrar a ordem direta entre os elementos básicos, ou seja, se você inserir um elemento entre o sujeito e o verbo, ou inserir um elemento entre o verbo e o complemento,
essa quebra vai ser marcada pela vírgula, ok? Então, se a gente fizer isso aqui, olha lá. João ontem comprou um carro. O ontem vai ser separado por vírgulas. O sujeito e o verbo estão quebrados aí pela informação adicional. Se a gente fizer, João comprou ontem um carro, mesma coisa. Agora, o verbo e o complemento são separados. Então, a informação adicional está entre vírgulas. Também posso colocar a informação adicional lá no começo. Ontem, João comprou um carro. O ontem também separadinho aí pela vírgula, ok? Simples, né? Seguinte, todas as outras regras de uso da vírgula se encaixam nessa lógica, tá bem? A gente vai vê-las lá no finalzinho, mas todas elas se encaixam nessa lógica. Então, você pode já estudar tentando encaixar aquelas regrinhas aqui, nessas duas regras básicas, tá? Vamos agora olhar para a pontuação dentro de um parágrafo, porque a frase João comprou um carro é um pouquinho simples para a gente poder enxergar, né? Então, vamos ver como essa pontuação acontece em frases mais complexas, num parágrafo maior, tá bom? Esse parágrafo que vocês estão vendo aí tá numa das nossas aulas aqui no Agora Disserte, uma das aulas de quinta-feira. Ele foi feito por mim e pela professora Sabrina. Observem aí o parágrafo, eu vou focar primeiro na primeira das frases, né? Olha lá, apaguei ali o restinho para você olhar melhor para a primeira frase. O ensino de língua portuguesa é ainda pautado na gramática tradicional. Vejam bem, o que a gente viu? Você precisa procurar primeiro o verbo. Então, a gente tem aí o verbo, ó, é. Certo? Achamos o verbo dessa frase. E aí, quando eu olho para o verbo é, eu pergunto quem é alguma coisa, né? O que é alguma coisa? O ensino de língua portuguesa é. Então, o ensino de língua portuguesa é o sujeito. Ó, estamos obedecendo até agora a ordem direta, certo? Ele é o quê? Pautado na gramática tradicional, que é, de novo, não estamos usando a nomenclatura correta, mas vamos usar aqui para facilitar a nossa vida, um complemento, ok? Observem, entre o verbo é e o complemento, pautado na gramática tradicional, a gente tem uma informação ali sobrando, que é o ainda. Ele quebra essa ordem direta. Então, se ele está quebrando a ordem direta, o que a gente tem que fazer? Colocar ele entre vírgulas, beleza? Como vocês conseguem ver aí agora, ó. O ensino de língua portuguesa é ainda pautado na gramática tradicional, ok? Fácil, né? Nas outras frases, agora eu também coloquei todas as vírgulas que estavam faltando. Se você observar com calma, você consegue identificar a mesma lógica aí na frase seguinte, tá bom? Por último, como eu tinha comentado, as regrinhas normais aí, né, que você encontra nas gramáticas e tudo mais. Então, há várias regras para o uso da vírgula dentro de uma oração, tá? A gente não explorou todos aqui, mas a grande maioria deles, com exceção do último caso, todos eles são encaixados dentro dessas duas regrinhas que a gente falou, tá bem? Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Deixe seus comentários, suas dúvidas que a gente responde para você. No próximo vídeo, a gente continua essa aula falando do uso da vírgula entre orações. Talvez seja o que dê bastante dúvida, mais dúvida aí para você, tá? Então se inscreve, ativa as notificações, aquela coisa que você já sabe. Se não ativou ainda, tá errado, não é mesmo? Ativa as notificações, que é para você não perder a continuidade dessa aula, tá? Um beijo e até a próxima!